A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, sejam bem-vindos à última aula do curso de discipulado, curso gratuito do Ministério Pescadores de Homens. Esta aula será gravada em alguns vídeos, talvez em 3, só Deus sabe, por ser uma aula extensa. Agradeço a compreensão de todos de antemão. Eu vou logo avisando, irmãos, que os vídeos e artigos citados serão colocados aqui na descrição deste vídeo. Hoje vamos tratar do tema o Evangelho e a evangelização. Quero começar, irmãos, citando aqui Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Essa passagem inspiradora, da autoria do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, conforme dito, realmente nos traz a dimensão verdadeira da nossa vida. Nós vivemos para glorificar a Deus. Esse é o propósito de vivermos. É exatamente para isso que Deus nos colocou aqui na terra. Não para viver para nós mesmos, mas vivermos para glorificar a Deus. E aí o irmão pode perguntar, sim, mas a nossa vida em si não tem nenhum valor, não tem nenhum significado próprio? Irmãos, veja bem, há mais significado na vida de uma pessoa que é cidadã do céu e, na realidade, um peregrino aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem. Há mais significado do que glorificar a Deus? Obviamente que na materialização disso, ou seja, na prática de vida, nós devemos ter uma vida digna, fazendo aquilo que é preciso ser feito, sempre para honrar e louvar o nome do Senhor. Hoje vamos falar sobre as coisas que mais amamos por causa de Jesus. O Evangelho e a evangelização. E, obviamente, o nosso amor. Esse amor exalta ao Senhor. Amamos o Evangelho e a evangelização não por vontade própria, por esforço próprio, mas sim porque, como um convertido, um remido, um alcançado pela graça de Jesus, o Espírito Santo de Deus age em nós. Afinal, como a Bíblia nos ensina, nós somos templo do Espírito Santo, mas age por sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e nos traz a convicção espiritual de que estamos trilhando na teoria, ou seja, no conhecimento que temos, e na prática, a jornada de santificação rumo à glória de Deus. O cristão, o filho de Deus, o que foi adotado pelo Senhor, sente-se, na verdade, privilegiado por estar envolvido até a segunda vinda de Jesus em tudo que se relaciona com o Evangelho. Não é possível, porém, irmãos, se falar em evangelização ou evangelismo, que para mim são os conceitos do Evangelho, se não soubermos o que é o Evangelho. O que é o Evangelho?
Evangelho é a boa notícia que Deus, através de Jesus Cristo, trouxe à humanidade. Boas novas diretamente do céu para nós. Todo homem, estando perdido em seus pecados, por desobediência à vontade de Deus, e por viver sem comunhão com Deus, após a vida terrena, será condenado à morte espiritual e terminará no inferno, com o corpo transformado e o espírito, lugar de sofrimento eterno. Deus, porém, proveu um meio de salvação para os homens através da dádiva de Jesus Cristo. Ele morreu em sacrifício pelo pecado dos homens e por ter ressuscitado, concede a salvação pela graça e pela fé a todos que se arrependem e o aceitam, recebem a Jesus. Ele dá a vida eterna, vida no céu, lugar sem choro, sem dor e sem qualquer sofrimento. O Evangelho revela o plano de Deus para a redenção do homem de todo o pecado, da morte, afastando o homem do inferno, e também é mensagem de reconciliação entre o homem e Deus, de forma que por meio de Jesus e somente por ele, o homem pode ter comunhão eterna com o Criador de todas as coisas. O Evangelho é a boa notícia dada por Deus, a salvação da humanidade por Jesus Cristo, somente disponível para todo aquele que o confessa como o único Senhor e Salvador. Amém. Bem, irmãos, com essa introdução, queremos dizer que essa aula será apresentada em 5 partes. Vamos agora nos ater à primeira parte. Vou dizer primeiro as 5 partes e depois nós vamos focar na primeira. Primeira parte, o Evangelho. Segunda parte, a salvação e os passos para ela. Terceira parte, a obrigação de evangelizar. Quarta parte, como evangelizar. E a quinta parte, a comprovação da prática da evangelização. Primeira parte, o Evangelho. Começaremos a nossa jornada no Velho Testamento. Com efeito, é nele em que se aponta para a primeira vinda do Messias. Vejamos. E aí, irmãos, vamos começar como temos feito, e não poderia ser diferente, com citações da palavra de Deus para podermos realmente vislumbrarmos, a verdade que promana do Senhor. Então, o primeiro livro aqui citado, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Claro que nós já citamos essa passagem algumas vezes nas aulas passadas. Por isso a importância de nós conhecermos a Bíblia, que foi a primeira aula, conhecermos a Bíblia. E eu sei, pelo menos eu suponho, que muitos que não leram ainda a Bíblia estão lendo, de acordo com o que nós já exortamos na primeira aula, dia a dia uma passagem da Bíblia. Esta passagem que eu acabei de citar pode ser considerada a mãe de todas as profecias
messiânicas, uma vez que se trata da primeira de todas as profecias que aponta para Jesus. Por isso o nome proto-evangelho, como é conhecida, proto significando primeiro evangelho, a mais antiga promessa de Deus ao homem pecador, que foi dada lá no Jardim do Éden, por ocasião do pecado de Adão e Eva. Deus prometeu ao homem e à mulher que o seu resgate viria do seu descendente. Aí o plano, de redenção, conforme já explicado na aula sobre o plano divino da salvação. Ainda no Velho Testamento, Isaías, conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, profetizou, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O profeta Miqueias, anunciando o nascimento do Messias e o seu reinado, vaticinou. Capítulo 5, versículo 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vejam aí que a Bíblia no Velho Testamento, através desses dois profetas e também do livro de Gênesis, nós vimos que já apontava para Jesus. Mas em Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, confirmando aquelas promessas do Antigo que nós acabamos de ler, na descrição do nascimento de Jesus, onde se fala que ele é as boas novas. Não esqueçamos, estamos falando do Evangelho. Evangelho significa boas novas. De fato, diz o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículos de 8 a 11. Prestem atenção. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Portanto, Jesus é a boa nova. E conforme se acentuam Marcelo Aleixo Gonçalves e Rony de Carvalho Luiz, no livro Missões e Evangelização, ano 2020, página 157, diz assim: Evangelho é Jesus Cristo, tudo o que ele fez e nos ensinou, oportunizando a salvação dos pecadores perdidos. Nessa síntese, irmãos, podemos ver realmente a definição do Evangelho, que é boa nova. Jesus Cristo é a boa nova, porque ele veio nos dar a salvação,
que tínhamos perdidos por causa do pecado original. E diz que tudo que ele fez e nos ensinou é o Evangelho. E ainda dá a oportunidade à salvação de quem? Dos pecadores perdidos que somos todos. Todas as pessoas que nascem nesse mundo com sopro de vida já traz em si a semente do pecado. Então, isso me faz lembrar um amigo meu essa semana, ele conversando comigo sobre questões bíblicas, ele não é um convertido, e ele me disse, e quando morrer não vai ter uma chance da pessoa se recuperar, ou seja, para não ir ao inferno? Aí eu disse, irmão, veja bem, a chance dada por Deus já está há mais de 2000 anos. Então você tem a chance agora, exatamente nesse momento. Então pensar diferente, perdão, é blasfemar contra Deus. Se Deus dá uma oportunidade a quem não merece, e é pela graça, né, que é favor imerecido, como nós vamos deixar isso passar despercebido? É por isso que nós entendemos aqui que ele oportuniza a salvação aos pecadores perdidos. Em função disso, de que Jesus é o Evangelho, foram escritos os 4 evangelhos da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra evangelho, a título de curiosidade, não é uma palavra originalmente do mundo bíblico. Dizia respeito às boas novas dadas em razão das guerras gregas, quando o mensageiro levava a notícia às suas cidades sobre as vitórias nos campos de batalhas. No entanto, foi uma palavra, ou é uma palavra acolhida pelos cristãos e hoje se reveste de sua sacralidade, por revelar-se em Jesus. É bem interessante isso, que como ultimamente tem havido muitas traduções de Bíblia, uma profusão de traduções, inclusive quando eu fui adquirir a nova Almeida atualizada, essa que nós estamos citando aqui o tempo todo, eu já mostrei aos irmãos, inclusive servindo uma como Bíblia de Estudo, a NAA, uma das minhas preocupações era se estava escrito lá, na tradução, no lugar de Evangelho, a palavra Boas Novas. E achei, na minha opinião, que foi muito feliz o tradutor, a própria editora, a Sociedade Bíblica do Brasil, em manter a reverência da palavra, porque Evangelho já tem uma conotação espiritual forte. Evangelho já significa Jesus Cristo, no sentido de que o Evangelho é a boa nova que promana do Senhor, e o Senhor é a própria boa nova. Nesse sentido, muito acertada a manutenção da palavra Evangelho, quando eu sei que já existem outras traduções que no lugar dela se coloca boas novas, ou boa notícia, não sei bem. Bem, dito tudo isso, leamos ainda sobre o Evangelho, que estamos focados nele, na carta aos Romanos, primeiro capítulo, versículo 16 e 17. Preste atenção. O apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Importa verificar o contexto desse texto, da carta à igreja de Roma, que foi escrita em Corinto, cerca de 57 anos antes de Cristo, ou depois de Cristo. A essência desta carta, de autoria do apóstolo Paulo, é o Evangelho, sendo considerado o livro, essa carta, que está na Bíblia, né? Romanos, carta aos Romanos, o livro mais influente na história cristã.
Segundo os autores Gordon Fee e Douglas Stuart, no livro Como Ler a Bíblia, livro por livro, editora Vida Nova, página 374, esta carta tem como conteúdo uma carta de instrução e exortação, apresentando a compreensão que Paulo tem do Evangelho, de que judeu e gentil juntos formam o povo de Deus, com base na justiça recebida pela fé em Jesus Cristo e na dádiva do Espírito. Com efeito, a carta foi concebida considerando-se a tensão que havia entre os cristãos judeus e gregos em Roma, à época. Consideraremos que antes de dizer que não se envergonhava do Evangelho, Paulo havia reconhecido no versículo anterior, capítulo 1, versículo 14, ser devedor, abre aspas, para o versículo, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, fecham-se aspas, de modo, diz Paulo, a estar pronto a anunciar o Evangelho também aos que se encontravam em Roma, conforme o verso 15. O motivo inicial de Paulo era ir à Espanha, que seria os confins da terra, uma vez que ele já tinha semeado o Evangelho por toda a Ásia. A própria carta aos Romanos, capítulo 15, versículos 22 e 24, informa sobre os planos do apóstolo. Leamos. Capítulo 15, versículo 22 a 24, de Romanos. Essa foi a razão porque também muitas vezes eu fui impedido de visitá-los, Paulo dizendo aos romanos. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Roma estava no caminho para a Espanha. Lá já tinha uma igreja que não fora fundada por Paulo, mas porque Paulo precisava anunciar o Evangelho em Roma, se o seu primeiro propósito era ir à Espanha. O apóstolo responde, ao dizer que era devedor, nós lemos isso, não é isso? Conforme o verso 14. Ele tinha uma dívida para com os romanos, e uma dívida específica com o mundo gentílico. E confirma no verso 15 a necessidade de anunciar o Evangelho. Ademais, ele não se envergonhava do Evangelho, porque já havia provado pela fé a esperança da salvação. Olha que coisa linda, irmãos. No Evangelho está a esperança da salvação. Aqui, aproveitando essa oportunidade, façamos essa reflexão. Nós também estamos ansiosos para pagar a nossa dívida com o mundo, uma vez que Jesus nos confiou o anúncio do Evangelho? Pensemos nisso, não só pensemos. Devemos agir, irmãos. Bem, melhor agora afeiçoado com o assunto, com esse contexto, passamos a analisar o texto de Romanos, esse que a gente leu, que Paulo falou, começando, porque não me envergonho do Evangelho. São muitas razões
conforme se depreende do texto bíblico. Primeiro, como aprendemos, o Evangelho é Jesus. Paulo pregou uma mensagem que veio de Deus, não sendo de sua autoria ou de qualquer homem. Olha o peso. Segundo, o próprio texto elucida a razão de não nos envergonharmos, Ou seja, a palavra é Paulo falando, mas que tem extensão para todos nós. Por que não, Paulo não se envergonhava, ou por que não devemos nos envergonharmos? Por quê? Porque ele, o Evangelho, é o poder de Deus. Veja, irmãos, é o poder de Deus. O Evangelho não é vontade de homens, desejo de homens, capricho de homens, força de homens, ego de homens, virtude de homens. O Evangelho é Jesus. De modo que não nos envergonhamos, porque não podemos resistir a Jesus, a sua graça, a fé que nos concedeu. É o poder de Deus que transforma o que na mente, no agir dos homens, é impossível transformar. Afasta os homens de seus ídolos. Provoca o novo nascimento, a metanoia, essa palavra grega que significa mudança de alvo. Nós estamos a caminho do inferno, mas com a graça de Jesus e fé, nós transformamos aquele caminho de perdição e de eternidade em condenação, para sermos albergados pela glória do Senhor. Terceira razão, há mais uma razão poderosa. Ele, o Evangelho, alcança todo o que crê. O que parece ser limitado sob uma visão, na verdade é ilimitado, porque quem crê recebe o Evangelho. O Evangelho é a verdade e não existe comunhão fora dela. Afinal, só Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida, salva. Quarta razão, porque não devemos nos envergonhar do Evangelho. Ele tem uma finalidade, como já sobressaiu aqui nos comentários anteriores, a salvação. E a salvação vem por meio da fé. Ainda a quinta razão, o texto ensina que não há acepção de pessoas, se judeu ou grego. Isso significa que atinge qualquer um que crê. A salvação oferecida por Jesus é acessível a todo aquele que crê. Essa a primeira parte, porque é poder de Deus. Agora, continuando ainda o verso de Paulo, né, citado por Paulo, ele explica porque é poder de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se meditarmos um pouco, veremos que a razão de ser o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, é que nele, o Evangelho, se revela a justiça de Deus. A justiça de Deus é implacável, porque ele é santo e justo. Teve de punir o Filho para nos livrar da condenação que cairia sobre nós por causa dos pecadores. De modo que a sua justiça, a justiça de Deus, a justiça santa, pura, exigiu a morte de Jesus. E ele pagou o escrito da dívida com Deus. E Deus aprovou. Tanto que ele foi ressuscitado, ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. John Stott, em A Mensagem de Romanos, a carta aos Romanos, que nós estamos lendo aqui, editora ABU, editora ano 2007, a Bíblia fala hoje, após tecer inúmeras considerações acerca da justiça de Deus,
ensina na página 68. Vamos ler aqui, irmãos. Vamos ler aqui. Parece legítimo afirmar, portanto, que a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo. Aí vem a justificação, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a justificação justa do injusto, sua maneira justa de declarar justo o injusto, através da qual ele demonstra sua justiça e, ao mesmo tempo, nos confere justiça. Ele o fez através de Cristo, o justo, que morreu pelos injustos, como Paulo explica mais adiante. E ele o faz pela fé, quando confiamos nele, clamando a ele por misericórdia. Jesus, ao morrer e ressuscitar, nos trouxe a esperança de vida eterna. Glória a Deus. Continuando, o apóstolo Paulo diz: de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Além de localizar-se aqui em Romanos, esta expressão, o justo viverá pela fé, é repetida de Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11, carta escrita anteriormente pelo apóstolo Paulo, e também essa expressão, o justo viverá pela fé, está localizada em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 38. Então, pelo menos aí, em 3 vezes. Mas veja bem, na verdade, essa expressão não foi criada pelo apóstolo Paulo, nem pelo autor de Hebreus, mas já constava no livro da Bíblia, Abacuque 2, verso 4. Um livro que data cerca de 600 anos antes de Cristo. O viver pela fé significa viver confiando em Deus. O profeta Abacuque estava indignado porque Deus objetivava o castigo de Israel por meio dos babilônios. Aprendeu que os babilônios sucumbiriam, cabendo aos israelitas, preste bem atenção, cabendo aos israelitas aguardar o momento certo, vivendo pela fé, confiando em Deus. Trazendo um paralelo para os dias de hoje, irmãos, nós que confiamos em Deus, devemos aguardar o momento certo, porque a justiça de Deus não falha, porque Deus é santo, atributos de Deus, lembra dessa aula? Deus é santo e Deus é justo. Deus não é como nós, como somos nós, que passamos a mão muitas vezes na cabeça dos nossos filhos em seus erros, e em nós mesmos quando erramos, e muitas vezes tentamos justificar o injustificável. Então, quem confia em Deus e vive pela fé sabe, por isso que o santo vive pela fé, o justo vive pela fé. Importa realçar aqui, irmãos, que Martinho Lutero, padre e professor de teologia, ele teve a sua motivação para escrever as 95 teses posteriormente afixadas nas portas do castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517, e que irrompeu a chamada Reforma Protestante. Todas as pessoas que conhecem um pouco da história das igrejas, da história bíblica, sabem que Martinho Lutero, ele, com essas teses colocadas na porta do castelo, da igreja do castelo de Wittenberg, ele promoveu, vamos dizer assim, a gênese da Reforma Protestante, a origem da Reforma Protestante. E ele fez ao se deparar com Romanos 1,17. Isso que nós estamos lendo.
exatamente o texto, né, que estamos analisando e tentando agora compreender. Todos sabemos o grande rebuliço histórico, e não foi só um rebuliço, porque tiveram enormes consequências em face da ação do Espírito Santo a ensejar o encontro de Lutero com Deus, se opondo à forma como a Igreja Católica Romana vinha se conduzindo, principalmente em relação ao pagamento de indulgências pela absolvição de pecados, despertando assim a reforma protestante. Entendo que naquele momento Lutero descobriu o Evangelho, encontrando em Jesus um Deus gracioso, misericordioso, libertador. Esse mesmo Evangelho que Lutero, em 1517, por volta desse ano, encontrou, está à disposição de todos nós, de todas as pessoas deste mundo, as mais de 8 bilhões de pessoas que vivem atualmente neste mundo. O apóstolo Paulo nos ensina que somente pela fé em Jesus é possível receber o Evangelho da salvação. Após exibir algumas explicações nas quais se visa responder o significado da expressão de fé em fé, o autor C. Marvin Patt, eu não sei como se pronuncia, mas aqui escrito, né? C. Marvin Patt, em Romanos, esse livro aqui, Romanos, série Comentário Expositivo, editora Vida Nova, ano 2015, leciona na página 31. Deixa eu ver aqui, página 31. Pode significar ainda que, do princípio ao fim, a salvação é pela fé. A última possibilidade mencionada é a mais defendida hoje em dia, devido à ênfase em Romanos 1, 16, 17, sobre a questão de ter fé e crer. Concordo, diz o autor, concordo com essa conclusão e acrescento um detalhe importante. Na aliança do Antigo Testamento, guardar a lei era a forma de garantir que o israelita permanecesse num relacionamento correto com Deus. Ele está falando aqui, no Antigo Testamento era a guarda da lei. Porém, de acordo com Paulo, o apóstolo Paulo, a pessoa recebe a justiça de Deus ao crer em Jesus Cristo e não ao obedecer à Torá. A Torá é a Bíblia dos judeus, hebraica, né? Então, irmãos, é o momento de fazermos uma outra reflexão. Já fizemos a primeira, vamos fazer mais essa. Estamos vivendo pela fé em Jesus? Estamos vivendo pela fé em Jesus? Aprendemos até aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aprendemos também até aqui que somente pela fé somos alcançados pelo Evangelho da salvação. Irmãos, nesse ponto vamos ficar por aqui e a segunda parte, a salvação e os passos para ela, nós faremos na continuidade desta aula. Louvado seja o Senhor por nos permitir mais esse momento de glória, porção de glória dada por meio do Espírito Santo, para podermos aprender mais e mais e ficarmos conforme Jesus Cristo, mais parecido com o Cordeiro de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser.